Muito boa tarde aos nossos ouvintes do programa A Voz do Trabalhador, do Departamento Jurídico da FEMEX. Hoje, nesta segunda-feira, temperatura em elevação, estamos aqui na companhia da doutora Neuza Bejorda para retornar no início da semana importante, semana farroupilha, marca as comemorações do nosso tradicionalismo em todo o estado e o país. Hoje nós temos CTGs não só no Rio Grande do Sul, como no país e até no exterior. É uma semana importante a partir da manhã, que revive a nossa cultura gaúcha, as nossas tradições, aquilo que os nossos antepassados buscaram através de lutas, e que nós hoje no sindicalismo também procuramos lutar e conquistar e deixar um mundo melhor para as próximas gerações, assim como os tradicionalistas, os farroupilhas fizeram aí no passado. E acho que é importante nós estabelecermos essa questão das lutas no momento em que o Congresso discute a PEC 32. Nós estamos aí nos municípios com a implantação do regime de previdência complementar, e eu tenho dito que nós sofremos, ao longo aí dos últimos 6, 8 anos, diversas modificações na legislação e que trazem influências negativas para o nosso trabalhador. Eu não canso de falar a respeito da extinção da contribuição sindical, da reforma trabalhista, da lei de terceirização, reforma da Previdência, entre outras medidas que acabaram prejudicando o trabalhador. Ano passado, nós tivemos a Lei Complementar 173, que trouxe diversas vedações em nome do enfrentamento ao coronavírus, que de fato é um tema importante, o enfrentamento ao coronavírus, mas à custa do salário e do suor do trabalhador. Não foi possível conceder reposição, não foi possível conceder aumento, e essa situação vai até 31 de dezembro deste ano. E ainda temos a PEC 32 tramitando no Congresso, que vai ser aprovada, esperamos que não, tirar mais uma fatia daquilo que o trabalhador conquistou. Nós temos que ter presente que não existe serviço público, não existe empresa, nada funciona se nós não tivermos um trabalhador. Nós somos a parte mais importante dessa máquina, nós somos o motor dessa máquina. Não vai ter empresário se não tiver trabalhador, não vai ter o que consumir, o que vender se não tiver o trabalhador que produz. Assim como no serviço público, não adianta ter prefeito e vereador se não tiver quem faça a parte administrativa. E o trabalhador precisa se dar conta da importância do seu tamanho, a importância que ele representa nesse contexto e lutar e exigir que seja mantido os seus direitos e ampliado, e não retirado como vem acontecendo nos últimos anos. Os municípios hoje vivem a implantação do regime de previdência complementar, e aí eu peço a ajuda da doutora Neuza, como que vai se dar essa situação do regime de previdência complementar, doutora, nos municípios? Uma boa tarde a todos. Estamos aqui novamente, doutor Eduardo, conversando sobre essa questão da implantação do regime de previdência complementar. E é importante que a gente faça uma distinção, que a implantação do regime de previdência complementar não é alteração da previdência, do sistema previdenciário lá dos municípios, do RPPS. Não se trata aqui da alteração das aposentadorias. Essa é uma questão que tem gerado bastante confusão, né, doutora? Vamos nos expressar assim. Regras de aposentadoria, reforma da Previdência, sistema de aposentadorias é uma situação. Regime de previdência complementar até decorre lá da PEC, mas é outra situação. O regime não muda as regras da aposentadoria, perfeito? Exato. E o fato de o município ter de instituir esse regime de previdência complementar não significa que
obrigatoriamente ele precisa mudar o sistema de aposentadorias, as regras de aposentadoria. Tá? Está havendo assim uma preocupação por parte dos servidores para que nesse ensejo aí, né, da obrigatoriedade da implantação do regime de previdência complementar não venha junto, vamos dizer assim, de cacho também a alteração das regras de aposentadoria. Tá? Não há necessidade de fazer isso, doutor Eduardo, é importante que os nossos servidores tenham conhecimento disso. Não é obrigado os municípios fazerem alteração nas regras de aposentadoria, tá? Mas somente, então, instituir um regime de previdência complementar. Aqui, para nós deixar claro, nós tivemos aí poucos municípios que fizeram alteração das regras da aposentadoria. O estado do Rio Grande do Sul, sim, o município de Porto Alegre, são exemplos que alteraram as regras da aposentadoria. Os municípios, por força da reforma da Previdência, já alteraram as alíquotas. Aqui na nossa região, todos fizeram alteração de 11% para 14%. E essa proposta de alteração das regras de aposentadoria, para que o nosso ouvinte compreenda de forma, digamos, mais fácil, elas não são obrigatórias. Isso, há uma orientação de órgãos de assessoramento dos municípios, em nome da saúde dos fundos de previdência, mas ela não é obrigatória. O que é obrigatório é a implantação do regime de previdência complementar. O que é, de forma objetiva, o regime de previdência complementar, doutor? Na verdade, ela vem ser um complemento ao regime de previdência próprio do município, ao RPPS. Então, na verdade, nesse momento, só para os municípios que detêm o RPPS. Só para aqueles municípios que têm o RPPS. E é importante também frisar que são para aqueles municípios que têm servidores que recebem vencimentos, proventos, acima do teto do regime geral de previdência, que hoje está em torno de R$ 6.400. Então, aqueles municípios que, porventura, não tenham servidor que receba acima do teto 6.400, não é obrigatório. Não é obrigatório. Para aqueles que têm servidores que recebam total da remuneração, total da remuneração acima do valor de 6.400, então é obrigatória a implantação do regime. O que é o regime, então, de forma objetiva? Como é que ele vai se inserir nesse contexto legal do município? Vai passar pela Câmara, não vai? Ele vai ser instituído mediante lei, tá? E vai ter que passar pela Câmara de Vereadores, para aprovação. Após aprovado a lei, o município vai ter que firmar um convênio, então, com uma entidade de previdência privada, que a gente chama as entidades fechadas, que tem todo um regramento, que vão ofertar, então, aí, um plano de benefício para esses servidores que ingressarão no município após a edição, então, desta lei de regime de previdência complementar. São para os novos servidores. Aqueles servidores que já estão no município e que recebem acima do teto, se eles quiserem aderir ao novo regime de previdência, eles até poderiam aderir. Só que eles têm que ficar cientes que os seus vencimentos, os seus proventos futuros, os vencimentos não, mas os proventos ficarão limitados ao teto pelo fundo, receberão então pelo fundo até o teto, e acima do teto, então, para quem aderir. Para quem aderir. Receberão então da previdência complementar. Na verdade, é uma previdência supletiva. Para dar, vamos dizer assim, um fôlego aos fundos, pelo menos é essa a ideia aí que se tem. Então, que os servidores vão receber até o teto do fundo de previdência, o RPPS, e o que estiver acima do teto vão receber dessa previdência complementar. Na verdade, vai se ter duas previdências. Doutora, só para esclarecer, para aqueles servidores, tanto os anteriores à implantação ao regime, quanto aos servidores
que ingressarem após a implantação do regime e que total da sua remuneração é inferior ao teto da Previdência, não altera em nada. Não altera em nada, tá? Não altera em nada. Esses servidores continuarão vinculados ao regime próprio de Previdência, ao RPPS, continuarão contribuindo ao RPPS, vão receber os seus proventos futuros pelo RPPS, né? E hoje o município já, vamos dizer assim, a própria emenda constitucional já alterou, né, quanto àqueles, o que o fundo, qual é a competência do fundo, né? Então o fundo hoje é só pagamento de proventos. Né? Antes o fundo ele acaba com as licenças saúde, acaba com as licenças gestantes. Isso né? já veio na reforma da Previdência. Né? Correto, já veio na reforma da Previdência. Então hoje quem arca com auxílio de saúde, quem arca com a despesa das auxílio maternidade, as licenças maternidade, é o livre, recurso do livre. Então o executivo tem que tirar esse recurso aí do livre e a Previdência, o RPPS, ficou limitado apenas a fundo de aposentadoria, apenas aos proventos. E a Previdência complementar, como eu já disse, ela é complementar, ela vem para complementar. Só que tem que ficar, o que fica instituído com a Previdência complementar é o limite dos proventos. Né? Então, aqueles servidores, os proventos, aqueles servidores que ingressarem no serviço público após a vigência do regime de previdência complementar, eles estão limitados a receber os seus proventos ao teto, independente deles aderir ou não, tá, à previdência complementar. Na verdade, a previdência complementar para estes servidores que recebem acima do teto vem para complementar essa aposentadoria. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque nos assistem pessoas ligadas aos fundos de previdência. Na sua opinião, do ponto de vista jurídico, contábil, a implantação do regime de previdência vai melhorar a saúde financeira dos fundos de previdência? Na verdade, o que acontece? Os fundos também vão arrecadar menos. Porque a partir do momento que ficar limitado a contribuição para o fundo ao teto e as demais contribuições ao fundo de previdência complementar, o fundo também vai arrecadar menos. Só que o pagamento depois, talvez a longo prazo, mostre resultado. Eu lembro de um caso que a nossa dirigente sindical Clarice mencionou, de um profissional da saúde, se não me falha a memória, que contribuiu poucos meses para o fundo, que tinha uma alta remuneração e que teve um problema de saúde e, lamentavelmente, claro, e se afastou de modo definitivo do trabalho e passou a receber do fundo todo o valor. E se nós já tivéssemos o regime de previdência complementar, então aquele desembolso sairia até o teto. Exatamente. Se nós já tivéssemos em vigência, se esse servidor tivesse prestado no serviço público na vigência de um regime de previdência complementar, com certeza o regime próprio de previdência arcaria com seus proventos até o teto e o demais, então... Porque, na verdade, nós tivemos pouco tempo de contribuição, pegando esse caso específico, e um desembolso muito grande por longo período. A pessoa era jovem, então vai ter aí um período muito longo de desembolso. E ainda estaria limitado ao teto. Isso é um dos pontos, digamos, que poderia contribuir na saúde financeira do fundo. Exato. Agora, também não há de se descartar a questão da diminuição da contribuição, a partir da implantação do fundo de previdência. É uma questão bem polêmica. E doutor, ele me pergunta assim, do ponto de vista administrativo, qual é a empresa, o município escolhe qualquer empresa, as empresas apresentam propostas, como que se dá esse processo, digamos, lá dentro do executivo? A orientação é que os municípios tenham proposta uma comissão de servidores para acompanhar todo o processo de implantação do novo sistema então, de previdência complementar. Esta comissão,
tá? Vai auxiliar na escolha da entidade. Aí nós temos assim o Banrisul, é uma das empresas que tem se apresentado nos municípios, né? Nós temos aí outros fundos de previdência do próprio estado, do Rio Grande do Sul também tem se apresentado. Então essas empresas aí, elas vêm e apresentam para a administração e também para essa comissão os seus planos, né, de benefícios que eles têm dentro da instituição como previdência complementar. E o que é a diferença, digamos, de atrativo entre um e outro? São similares ou alguma dessas empresas traz uma vantagem a mais? O que é importante, assim, ó, o servidor saber? O que é como que funciona, então, esse plano de benefício? Ele é individual, tá? Hoje nós temos o RPPS, por exemplo, ele é um fundo solidário, tá? Para todos. Do regime de previdência complementar, ele é único. Então, assim, eu vou fazer o meu caixa, tá? Então, assim, cada um vai ter o seu. Aquilo que eu contribuí. Aí vem os planos que as empresas apresentam, né? As entidades apresentam. Então, eles têm assim, ó, nós temos um plano aí, você vai contribuir 8%. Nós aceitamos, por exemplo, a contribuição mínima de 5%. Tem planos que aceitam qualquer contribuição, tá? Por quê? Na previdência complementar, no regime de previdência complementar, a contribuição ela vai estar instituída por lei. Nós sabemos que hoje no RPPS é obrigatório 14%. Tá? Na previdência complementar, não. Então, é possível que se escolha uma outra alíquota de contribuição. Então, nós temos aí hoje a maioria dos planos em torno de 8,5%. Então, esse vai ser a contribuição que você vai dar lá no plano de benefício. Tá? Então, algumas empresas, elas te colocam isso de forma que você, lá no final, quando você for se aposentar, olha, você vai poder usar dessa tua conta poupança que você formou, você pode usar 60% para transformar isso em um benefício, até que ele se esgote. 40% você vai poder usar isso aí para... Aí tem uma questão importante, doutora, que talvez as pessoas não tenham se dado conta. Esse valor que a pessoa poupa, digamos, na previdência complementar, ele é finito. A pessoa se aposentou e vai recebendo, vamos dizer, todo mês tirando um pedacinho desse valor durante sua aposentadoria, e supondo que a pessoa viva mais de 100 anos, ou enfim, que tenha uma vida longa, né? Esperamos todos terem uma vida longa, mas se tiver uma vida longa, esse valor da previdência complementar chegar a um determinado momento que ele acaba, ele é finito. Na verdade... Depende do que você for. Porque o plano já em si, ele faz uma programação. Porque diferente da aposentadoria total, Exato. Nós nos aposentamos e vamos receber no resto da vida aquele valor, né? E aí, nesse novo sistema, então, nós vamos receber para o resto da vida até o limite do RPPS e aquele valor pago pela Previdência Complementar, ele é finito. Exato. No momento em que eu utilizei toda aquela poupança, vamos supor que se eu me aposente cedo, enfim, que tenha contribuído pouco, coisa do tipo, ele pode terminar e eu ficar só com a aposentadoria normal. Pode. Olha, na verdade, assim, o que os planos têm ofertado é uma rentabilidade. Né? Vamos dizer assim, você fazer, chegar lá no final, você precisar, isso aqui vai se transformar em proventos, né? Vamos ver lá, eu tenho 70 mil lá, então vamos ver quanto é que vai me render isso aqui por mês, né? E eu transformo essa rentabilidade aqui, então... Doutora, e aí tem uma outra, para nós encerrar aqui, uma pergunta interessante. Eu acumulei 70 mil lá na Previdência Complementar. E por uma infelicidade o servidor acaba falecendo, indo óbito, enfim, não utilizando esses 70 mil. O saldo desse valor vai para a família? Sim, ela pode ser revertida para a família. A família pode resgatar esse valor. Pode resgatar esse valor. Por isso que é importante, assim, ó, é que esse plano de benefício que for contratado tem que estar isso bem claro, tá? Porque pode ser transformado isso aqui numa pensão, né? Então, ou pode ser objeto de resgate. Tá? Mas tem que estar definido lá no plano.
Aí a importância do conhecimento da comissão que vai apreciar as propostas das empresas. Exatamente, exatamente. E mais importante ainda, a participação do dirigente sindical. Exato. 20 minutos é rápido, né? O assunto é polêmico. Mas nós vamos voltar essa semana novamente para continuar o debate sobre esse tema.